Obrigado, Marcelo. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, mostrando um pouquinho da solução que foi implantada na Uziban, tá certo? Eu vou só contextualizar um pouquinho, né, falar um pouquinho de forma geral e a gente depois mergulha no tema do Axiways, tá certo? Aí depois vocês fiquem à vontade, né, a gente vai estar por aqui para fazer pergunta, para a gente conversar, tá certo? Bom, vamos lá então. Para onde que eu aponto? Legal. Então, esse nosso case, né, foi em parceria Usina Bandeirantes e Axiagro, tá certo? Então, o projeto começou, né, tiveram algumas fases, né, e esse é um ponto bastante importante, né, que a gente, quando a gente vai para um projeto, a gente procura fasear de maneira que a empresa ela receba a solução, né, tem o momento do entendimento, né, da adaptação, e a gente vai fazendo bem, passo a passo, aí, os nossos projetos. Falando um pouquinho do que é a Axiagro, né, hoje a nossa plataforma é uma solução bastante completa, né, então, que vai desde a solução do computador de bordo, né, então a gente coloca lá o computador de bordo, na rede CAN, por exemplo, da colhedora, no trator ou no caminhão, tá certo? E aí a gente tem o aplicativo que se comunica com esse computador de bordo, né? Então, por que um aplicativo? Porque é muito mais fácil, né? Hoje em dia, você utilizar um celular, ele tende, amanhã você tem um modelo novo, mais potente, então, a nossa solução, a inteligência, ela acaba sendo toda processada aí no aplicativo, né, com base nos dados que a gente recebe da rede CAN da máquina, né? Então, além disso, a gente tem lá a CIA, né, que é onde chegam as informações, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho, né, para que o pessoal possa tomar a decisão no momento que a operação está acontecendo, né? Então, esse é um dos nossos diferenciais. Tá? A nossa solução hoje, quando ela identifica uma anomalia, né? Então, o que seria, por exemplo, um operador está lá em cima de um trator, ou em cima de uma colhedora, está gerando lá o excesso de velocidade, excesso de RPM, né? Então, a nossa solução ela é proativa, né? No sentido de que ela conversa com o operador e fala para ele aonde ele está errando, tá certo? Então, a gente não fica gerando bip lá, a gente fala, olha, você está errando aqui, tá certo? Por que isso? Porque a gente quer corrigir a operação enquanto ela está acontecendo. Para nós, esse é o diferencial, porque não adianta, né, depois que tudo aconteceu, depois de 2 dias, alguém ir lá e ver que a gente errou. Não, a gente quer fazer a correção no momento que ela está acontecendo. Tá certo? E, para isso, a gente recebe, né, aquele volume enorme de dados, faz todo o processamento e entende se esse operador está certo na operação ou não e promove a correção, né? Então, isso acaba que diminui o trabalho de quem está lá no COA, no CIA, né, ou no centro de operações, né? Então, aquilo que a gente consegue resolver durante a operação, a gente resolve, corrige, tá certo? E, se o operador continuar errando, aí sim a gente manda essas informações para uma central para que eles possam, né, tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. Tá certo? Então, basicamente, essa é a solução que a gente implantou lá na usina Bandeirantes e que a gente vem implantando em algumas usinas no Brasil e agora também fora do Brasil. Tá certo? Essa é a carinha da nossa plataforma, né? Então, tem o mapa, geram-se os alertas, tá certo? E aqui a gente consegue ver aonde estão os equipamentos, o que eles estão fazendo, se eles estão trabalhando, se eles estão parados, né? E aí quem está lá na operação consegue fazer o contato necessário com o pessoal de campo, tá certo? No final da apresentação, a gente vai abrir um pouquinho,
né, fazer um ao vivo e a cores ali, para mostrar um pouquinho, né? Porque às vezes mostrar um PowerPoint só é muito bonito. A gente gosta de fortes emoções. Bom, aí todo esse dado, né? Tudo que aconteceu com aquele equipamento, com aquele operador, né? Naquela área, toda essa informação vem para o nosso BI, né? Então esse é o momento que quem está na gestão vai olhar para aquilo e entender aonde efetivamente aconteceram os problemas. Então, são duas ferramentas que caminham muito juntas, tá certo? Que é aquele painel anterior, é o dashboard, e a BIA, que é a ferramenta nossa de BI, tá certo? Então, esses dois caminham muito juntos, e aí, para mim corrigir a minha operação, o que eu faço? Eu olho para os números, né? Então, agora eu sei aonde estou errando, né? Quais são os principais motivos que me levaram a não atingir, né, a minha performance no dia de ontem, por exemplo, ou no dia de hoje, o que está onerando a minha operação? Os números não mentem, né? É o que a gente até vê algumas palestras aqui, né, falando do volume de dados, né? A grande questão é o que a gente faz hoje com esses dados, né? Porque humanamente é impossível. Uma colhedora de cana, por exemplo, tudo que ela faz ali fica registrado. Como que uma pessoa vai entender, né, as 24 horas onde efetivamente aconteceu o problema? Então, o nosso desafio e o que a gente entrega, né, a nossa solução, é transformar esses dados em informações que sejam úteis para que ele tome a decisão, tá certo? Na operação. Perfeito? Bom, aí já falando um pouquinho mais lá de campo, né, essa é uma outra solução que a gente tem, que é para que aconteceu a colheita no campo, vocês possam enviar as informações, né, dessa colheita, do que aconteceu para a usina. Mas na minha usina eu não tenho conectividade, é ruim no campo. Essa é uma realidade de muitas usinas, inclusive, né? Então, por exemplo, a gente tem cliente no Nordeste que a cobertura de sinal lá é muito ruim, né? Então, o que a gente faz? A gente traz essa informação, né, através do caminhão. Então, chegou na balança, essa informação é então integrada aí com a RP e a pesagem acontece. Então, dentro da solução Axiagro, né, a gente tem um leque bem grande de sistemas que podem e vão auxiliar vocês aí no dia a dia. Perfeito? Bom, aí já falando um pouquinho, né, para a gente entrar no assunto, que é o tema desse bate-papo, que é a questão logística, né? Então, a gente sabe da importância que é eu ter um transporte seguro, né? Eu garantir que o motorista saia da planta, da unidade, e chegue bem lá no campo, né, que ele não se perca, né? Então, hoje em dia, o que a gente faz normalmente é botar placa, né? Então, a gente vai ver aqui que a solução Axiagro, né, que eu já estou falando do AxiWays, ela ajuda muito nesse sentido, né? Então, a ideia é que o motorista utilize a nossa solução como hoje ele utiliza o Waze, por exemplo, só que para o campo, tá certo? E aí, vamos chamar o Eric aqui, que é o responsável da Uziban, que conduziu todo esse projeto com a gente lá. Obrigado, Éder. Bom dia a todos. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou falar um pouco para vocês aí sobre o projeto que nós fizemos na Uziban, de grande sucesso. Tivemos bastantes gargalos para poder implementar, porque a gente trata com pessoas, mudança de cultura, não é fácil, então a pegada foi bem forte, mas conseguimos. O objetivo que a gente queria era de dar um transporte mais seguro para o pessoal, com rotas, redução de custo. Eu vou falar um pouco da solução para vocês aí. Como que a solução funciona? Primeiramente, você precisa fazer o desenho no Google ou dentro da plataforma da Axiagro, para que do trajeto de ida e o trajeto de volta, tá? Então, esse é o primeiro passo para que a solução funcione. A gente fez a integração junto com a Geatec, tá?
Então, quando eu vou soltar o caminhão na logística, eu já faço o despacho para frente que ele vai trabalhar. Automaticamente ele pega essa rota que já foi previamente desenhada e envia isso para dentro de um celular que está no caminhão. Então, a partir desse ponto aí, o motorista, que ele tem que fazer é dirigir e obedecer os alertas que foram desenhados na rota. Curva perigosa, excesso de velocidade. Então, ele vai para frente de serviço. Com isso, a gente tirou as placas de dentro dos canaviais. Tá? Quando o motorista chega na frente de serviço, tem duas formas. Tanto de eu fazer o apontamento manual, que eu cheguei na frente de serviço e iniciei o carregamento posteriormente, ou como eu fazer isso de forma automática, usando uma cerca. No nosso caso lá, testamos as duas soluções, as duas funcionaram. Por fim, a gente deixou só a cerca de carregamento automática. Como que funcionaria? A gente desenhou uma cerca de 400 metros, mais ou menos, e mais uma de 100 metros. Então, quando o caminhão chegava nessa cerca de 400 metros, ele automaticamente, o sistema reconhecia que ele estava aguardando para carregar, ele alterava a operação, e eu tendo conectividade, ele já mandava isso para o meu COA, para a minha logística, e já alterava dentro do sistema o status do caminhão. Entrei no carregamento, o sistema, de novo, ele altera o status do caminhão para carregando, até que ele finalize o carregamento. E quando ele sai, aí o sistema novamente informa, transmite esses dados via internet, lá para a logística, dizendo que o caminhão já saiu da frente de serviço. Então, quer dizer, hoje a gente precisa muito, no nosso caso, a gente trabalha com terceiros, então a nossa colheita é terceirizada. Então, é muito ruim você ter essa informação pontual, porque as pessoas não passam certo. Então, com a solução, a gente eliminou esse problema. Por quê? Porque não depende da ação do funcionário ali. No caso manual, sim, mas no caso automático das duas cercas, isso não precisa mais. E se um motorista não apontar, o sistema dá o alerta para ele, que ele tem que tomar uma ação na operação que ele está fazendo. Então, essa é a tela de onde a gente cria a rota. Tá? Você pode ter 5, 6 bates dentro de uma própria fazenda. Então, na hora de você despachar o caminhão, você sabe qual que é o bate que está sendo trabalhado e você aponta a rota correta para ele. Essa é a tela do logística, de onde as informações caem automática. Então, o pessoal que está na logística sabe, o caminhão chegou na frente, o caminhão saiu da frente. Tá? Pode passar aí. E aqui é a ferramenta, o Axway, que essa aqui é a tela do celular dentro do caminhão. A gente vai colocar para rodar aí, e depois eu explico um pouco para vocês. Aqui é o desenho dele indo da indústria até a frente de colheita, igual se fosse um Waze de celular mesmo. Tá? Ali naquela outra tela, ele tem a cerca eletrônica, para poder fazer o apontamento, que ele faz de forma automática. E aqui são duas telas que eles têm alarme de segurança, de área crítica e de velocidade. Essa cerca foi desenhada. E a outra cerca de excesso de velocidade. Tá? Isso tudo de forma automática. Velocidade acima da recomendação. Atenção, velocidade acima da recomendação. Uma outra coisa que tem também é o desvio de rota. Eu vou até citar um caso que aconteceu conosco lá. Nós tivemos um motorista que desviou a rota e ele acabou tomando uma das carretas que ele estava transportando. Tá? Então, quer dizer, o responsável pela colheita, ele vai, faz o trajeto, o motorista tem que seguir. E quando ele sai fora da rota,
a central recebe um alerta que o motorista saiu da rota. Então, assim, você tem uma ação muito rápida do que está acontecendo com o transporte. Eu quero agradecer a participação, estou aberto a perguntas aí, se alguém quiser fazer, eu vou ficar por aqui, e muito obrigado. Só complementando, pessoal, só para a gente finalizar, né, depois a gente está aqui para bater um papo com vocês, a gente vai só mostrar um pouquinho da solução dentro de uma colhedora de cana, né. Então, esse é o painel, é aquele que eu falei para vocês, né. Então, a gente consegue ir ali, dar um zoom, ver o que a máquina está fazendo, né. E hoje, né, graças a recursos que a gente tem, né, muitas vezes Starlink, que tem viabilizado muito os nossos projetos, e a gente consegue ter uma visão mesmo de dentro da máquina. Está abrindo aqui. Esse é o ao vivo e a cores. Esse, inclusive, é o painel do Eric, lá, lá na Bandeirantes. Ah, está bloqueando? Eita, Firewall segurou. Não tem problema, mas basicamente o que a gente queria mostrar aqui, abrindo, né, a visão de dentro da máquina, que hoje graças a gente sabe que no campo o desafio de sinal é muito grande, mas as antenas Starlink têm viabilizado muito, eu acredito, a gente usa bastante, imagino que vocês devam estar começando a utilizar também, né? Mas, assim, esse é o poder da ferramenta, né? Até onde a gente consegue chegar. E a gente sempre pensar muito, né, olhando para o projeto do Axiway, na questão da segurança, né? Ou seja, se acontecer algum acidente, né, quanto que isso não é ruim para a usina, não é ruim para o funcionário, não é ruim para a operação, né? E essa questão também, né? Às vezes você vai em área nova, você vai em fazendas diferentes, você tem pessoas novas trabalhando e nem todo mundo tem o mesmo conhecimento de onde que estão essas áreas para poder chegar até elas, né? Então, é isso que o Axiway procura resolver, tá certo? E, assim, o pessoal tem gostando bastante. O reconhecimento facial, tem isso. Lá, deu certo agora. Então, a gente consegue, né, chegar ao nível de, ok, eu quero ver a máquina, mas eu quero ver lá dentro a operação em tempo real. Bacana, eu vou lá, abro a câmera e tenho acesso, vejo o que está acontecendo lá no campo. Tá certo? Tudo isso de forma integrada na nossa plataforma, Axiagro. Então, caso vocês queiram, né, uma apresentação mais específica da solução, a gente está aqui, está à disposição. Tá certo, pessoal? Caso alguém tenha alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda, tá certo? Do contrário, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal, por nos mediar. Pessoal, bom dia. Prazer, sou o Luiz Paulo. Vou dar continuidade aqui, tem muita coisa que a gente vem trazendo aí, que o Gustavo apresentou também. Acho que nós somos duas usinas que estão mais envolvidas um pouco nisso, então a gente troca bastante informação. E a ideia é apresentar aqui para vocês um pouco do conceito inicial aqui da Cocal, como que a gente produz o biometano, trazer alguns casos aqui também na parte do biometano e, além disso, um pouco sobre outros combustíveis que a gente vem estudando. Deixa eu ver se... Está passando? Está ligado. Obrigado. Então, só para apresentar para vocês, né, a Cocal é uma usina aqui do interior de São Paulo, nós estamos localizados aqui perto da região de Presidente Prudente. São 2 unidades, uma em Narandiba e uma em Paraguaçu Paulista. Trazendo um pouco dos números da Cocal,
Nós temos uma área em torno de 140 mil hectares, produzindo quase 9 milhões de toneladas por ano, um pouco dos nossos produtos. E a gente fala que até aqui, né, é basicamente uma usina padrão, né? Daqui para frente vem um pouco dos produtos que a gente traz, que é o conceito da economia circular, que eu vou apresentar para vocês também. Então, a gente está falando aqui de biofertilizantes, biogás, biometano, geração distribuída de energia proveniente do biogás, CO2, levedura seca e energia fotovoltaica também. O nosso conceito de economia circular, né, claro, tudo parte da cana e nada do que a gente traz aqui pode trazer algum prejuízo para a cana. Então, ele é nosso, né, principal recurso. Então, nós produzimos o açúcar, do açúcar extrai o mel, produz o etanol, e também a parte de energia a partir do bagaço e da palha. Aí começam os novos produtos que a Cocal traz. Tá? Então, do etanol, nós também extraímos o CO2. Hoje, a gente extrai CO2 em garrafa e vende ele para cervejeiras, para fábricas de refrigerante, que querem ter um CO2 verde, de origem verde. A gente também tem a parte de levedura seca, que também é um subproduto do etanol, onde a gente faz a venda dela. E, nesse processo, a gente também gera os CBIOs, né, da descarbonização da frota. E aí a gente traz um pouco do biogás. Tá? Nosso biogás ele é produzido a partir, principalmente, da torta de filtro e da vinhaça. Esse é um conceito que eu vou explicar rapidamente para vocês na sequência. Nesse processo do biogás, né, a gente gera energia elétrica, gera os biofertilizantes, porque tanto nossa vinhaça como a torta de filtro elas voltam para o campo depois do processo de biodigestão, e produzimos o biometano, que ele também acaba sendo utilizado na levedura seca, ele é utilizado para gerar mais CBIOs e é utilizado também na nossa frota. Além disso, a gente tem a oportunidade de trazer outros resíduos, né, o esterco bovino, esterco de galinha. Tudo isso também pode ajudar a gente a prover mais biogás. Então, isso consegue aumentar a nossa produção. Falando um pouco sobre a pegada de carbono, né, quando a gente compara aqui com a gasolina, né, da Europa e do Brasil, a gente tem que uma usina padrão sucroalcooleira tem uma pegada de 20,46 gramas de CO2 por megajoule, né, já é uma redução de 76%. Com a planta de biogás, né, a gente cai essa redução para 15%, né, e onde a gente quer chegar com esses projetos nossos, que é com a produção o que mais impacta aqui, né, 80%, 90%, é os fertilizantes químicos e o diesel. Tá? Então, aqui a gente estamos em construção da nossa planta de adubo orgânico e a gente quer chegar também a zerar o nosso consumo de diesel. Isso é uma meta que a gente tem na Cocal. Quando a gente zerar o consumo de diesel e zerar, né, o uso de fertilizantes químicos, a gente chega a 2,69. Tá? Então, uma redução aí de quase 100% da nossa pegada. E já tem alguns outros projetos que a gente está enxergando aí para frente que isso aqui pode ficar negativo. Tá? Essa é a nossa planta de biogás, de Narandiba. Então, a gente tem a parte de vinhaça, que nesses biodigestores horizontais são produzidas, o biogás. A parte do sólido, né, na torta de filtro e os outros produtos que vêm para os biodigestores verticais. Aqui ele passa pela planta de desulfur, pode ser queimado como biogás ainda para gerar energia, ou ele pode ser convertido aqui para tirado o CO2 e transformado em biometano. Tá? Na Cocal, a gente tem 3 formas de originar esse produto. Né? A gente tem um gasoduto que foi construído internamente, que liga a nossa planta de Narandiba até a cidade de Presidente Prudente. Então, ali a gente pode vender para clientes, fábricas, né? A gente tem algumas fábricas que a gente vende. A gente também vende em carretas, como o Gustavo comentou, e a utilização na frota. Basicamente, são esses 3 destinos que a gente tem. Aí eu tenho um vídeo aqui que apresenta um pouquinho para vocês como que é o... desculpa, antes disso, mais do que falar, né, da viabilidade disso, a gente mostra que nós estamos construindo já a nossa segunda planta, na unidade de Paraguas Paulista. Tá, isso aqui é um vídeo do mês passado, como é que está a construção. Né? A nossa segunda planta, ela já vai ser um pouco diferente, é bem similar, mas é diferente. Nós já temos mais de 200 melhorias em relação à planta de Narandiba. Ela não vai ter produção de biogás, vai ser 100% biometano. Ela tem a oportunidade de ligar no gasoduto ali que tem até em Marília, está uma distância de 60 quilômetros. Por hora não temos esse projeto, mas é uma oportunidade que a gente tem. Tá? E além dos benefícios de utilizar outros produtos, né, a gente está próximo aqui da região de granjeiras, então tem outros subprodutos que a gente pode utilizar também para produzir. Então,
Então, nós já estamos aí com a nossa segunda planta, com previsão de início em abril, maio do ano que vem. Esse é o vídeo aqui explicando um pouco do biometano na frota. A Cocal vem se destacando no setor sucroenergético por apostar em projetos que buscam fontes energéticas limpas, inovadoras e ao mesmo tempo viáveis financeiramente. Exemplo disso é a produção de biogás e biometano a partir da vinhaça e torta de filtro, resíduos nobres do processamento da cana-de-açúcar. Na unidade de Narandiba, no interior do estado de São Paulo, a geração de biogás é de 33 milhões de metros cúbicos por ano. Deste volume, uma parte é destinada para a geração distribuída, ou seja, vira energia elétrica inserida na rede, e a outra é transformada em biometano. Uma parte desse biometano é distribuída via gasoduto da Gás Brasiliano até a cidade de Presidente Prudente. A outra é vendida para clientes e a terceira parcela é utilizada na frota da Cocal. Esse biocombustível tem vantagens econômicas. É limpo e uma fonte de energia renovável, ou seja, que não se esgota. Um dos motivos que levou a Cocal a investir na utilização do biometano em sua frota foi a possibilidade de substituir o consumo de diesel em seus processos. A frota da Cocal possui atualmente 2.500 equipamentos, sendo mais de 1.000 motorizados que consomem aproximadamente 30 milhões de litros de diesel. E a projeção mostra que 100% desses equipamentos poderão ter a sua fonte de energia substituída pelo biometano. Em fase de transição e com testes controlados, a Cocal já converteu uma série de equipamentos para biometano, entre eles motobombas, caminhões, tratores e carros. E a projeção de aumento da utilização de biometano na frota está no plano estratégico da empresa. A substituição do diesel gera uma redução de 95% na emissão de CO2. É uma das soluções que vai ao encontro do compromisso da Cocal com a descarbonização da matriz energética brasileira. Outra ação que tem estimulado os estudos e a troca de conhecimento em torno da substituição do diesel pelo biometano é o Grupo Etanol Carbono Zero, composto por diversas indústrias do setor sucroenergético, a fim de obter uma operação cada vez mais sustentável, fortalecendo o conceito da economia circular. A Cocal reconhece seu potencial como agente transformador da sociedade e trabalha mantendo o foco em seu compromisso de contribuir com um mundo melhor e mais sustentável. Trazendo um pouco aqui sobre o nosso consumo de biometano na frota, que falando especificamente na frota, nós começamos lá na safra 22-23, né, a parte mais de teste, alguns equipamentos convertidos, né, e tivemos uma evolução nos últimos anos. Essa safra, nossa projeção é de consumir quase 1 milhão, né, de metros cúbicos, e, consequentemente, substituindo aí quase também 1 milhão de litros de diesel. Tá? Então, nós estamos hoje com 38 equipamentos, né, em operação. No total, aí já foi quase 2 milhões aí de litros de metros cúbicos de biometano utilizado na frota, e a tendência nossa é aumentar cada vez mais. Aqui um pouquinho dos equipamentos que a gente já trabalhou. Tá? Os caminhões, esse aqui é um caminhão autolizado, foi convertido 100% biometano, um caminhão convertido dual fuel, também ele usa 30% de biometano, um caminhão com a gente chama de retrofit, que é a troca do motor, né, 100% biometano, o caminhão original da Scania, também 100% biometano, a motobomba, troca de motor, 100% biometano, o veículo com o kit gás e os tratores que a gente já também testou na operação. Aí eu vou trazer para vocês aqui, falando um pouco mais sobre o nosso projeto da motobomba e também dos caminhões especificamente. Isso aqui, né, foi a primeira vez que a gente conseguiu funcionar uma motobomba a biometano na Cocal, né, foi em outubro de 2019, então já faz 5 anos. Foi um motor aqui Scania que a gente, né, foi o primeiro que a gente conseguiu colocar em operação. E esse aqui era como ele era montado, né? Você vê que era bem adaptado, né? Foi alguns a forma que a gente conseguiu de iniciar as operações. Esse projeto tinha muitas melhorias para serem feitas, né? Esse aqui é o modelo atual que a gente trabalha hoje. Ele é um pouquinho diferente da Adecoagro, né? Nosso skid ele fica sobre o chassi da motobomba.
Tá? Então, nossa movimentação aqui, ela é, como tem uma pergunta aí, né? Ela é feita por um caminhão Monk. A gente tem um caminhão Monk movido a biometano, que ele carrega de 3 a 4 skids desse, onde ele consegue fazer a substituição no campo. Ela já é um modelo bem mais compacto, mais fácil de trabalhar, de posicionar. Essa é a última versão que a gente vem trabalhando. São 9 motobombas em operação. A gente fez similar também ao que o Gustavo comentou. Todas as motobombas nossas da unidade de Narandiba são a biometano. Nós não temos nenhuma motobomba reserva a diesel. A gente fez isso para estressar todo o ecossistema mesmo e colocar todas as áreas que estão envolvidas ali, desde a produção de biometano, a quem é responsável pelo posto, todo mundo na mesma página. Por quê? O que acontece se faltar biometano? Como é que eu vou operar? Motobombas a gente sabe que não pode parar, né? Então a gente teve que criar planos de contingência. Por exemplo, a gente teve uma manutenção que teve que parar por 4 dias a produção de biometano. Eles tiveram que trazer uma carreta de gás natural para ligar nesse sistema para a gente poder abastecer. Foi tudo para a gente gerar esse aprendizado, né, e gerar essa parceria de todo mundo. Então, é uma Scania e 8 MWM, um consumo de 18 a 20 metros cúbicos por hora, uma autonomia de 17 a 18 horas. Os skids, né, a gente tem 15 skids para essas 9 motobombas, 360 metros cúbicos cada skid desse, tempo de abastecimento em torno de 20 minutos, como o Gustavo comentou, né, ele é engate rápido, então, esses 20 minutos é entre chegar, posicionar, enquanto você está fazendo a movimentação, você já pode conectar no skid novo e aí até você terminar todo o processo de substituição ali pelo Monk. E alguns desafios que a gente tem, como já comentei, né, nós não temos motobombas a diesel, tivemos que criar esse plano de contingência, e a automação desses motores também, essa interligação foi um pouco difícil, hoje já está superado também essa barreira. Esse aqui foi o primeiro caminhão também que a gente pôs em operação, foi em agosto de 21, esse é um caminhão convertido, então nós pegamos um caminhão nosso, levamos para uma consultoria, fizemos um trabalho junto com eles, e ele transformou um caminhão ciclo diesel para utilizar ciclo Otto, então, por isso que a gente chama de otolização. Tá. Deu certo, o caminhão rodou, como vocês viram aí, não é a melhor solução que a gente encontrou. Tá. Ela teve problemas ali na comunicação com a parte da transmissão, então tivemos que deixar ele no manual, aí a operação começou a achar ruim. Mas foi uma das coisas que a gente testou, né, dá certo, mas não é a mais viável. Tá? Ele tem um consumo ali de 1,2 km por metro cúbico, uma autonomia de 230 km. Esse já é o caminhão com o kit gás, né? Nós também fizemos um caminhão com o kit gás. Esse é uma solução que funciona, né? Nossa capacidade ali de 100 metros cúbicos, 25% de substituição, uma eficiência de 1,53 metro cúbico por litro. Por que a gente não investiu mais nessa solução, sendo que tecnicamente ela é viável, economicamente ela é viável também? Porque a Cocal ela quer chegar no consumo zero de diesel. Tá? Então, a gente entende que a gente deve investir em soluções que já são 100% a substituição do diesel. Mas nada que desabone essa solução aqui. E aí a gente achou, estamos com essa solução também junto com a MWM, hoje já tem outras empresas fazendo também, a FPT junto com a Convergás também está fazendo esse mesmo trabalho de substituição do motor. Nós estamos aqui limitados ainda, né, nessa potência de até 300 cavalos, 330 cavalos, já estamos com 20 equipamentos rodando, né, nesse modelo. Aqui é um pouquinho na média, né, porque são várias operações que a gente tem hoje. Então, 170 metros cúbicos de capacidade, consumo de 1,2 a 1,7 km por metro cúbico e uma autonomia variando de 200 a 300 km. E os caminhões originais, que são 100% biometano, hoje a gente está falando do Scania, tem algumas notícias aí na Fenatran, já tem outras marcas que estão vindo também com essas soluções, a Volkswagen, enfim, que vão trazer nos próximos anos. Então, a gente entende que aqui a gente... seria o melhor cenário para nós, claro, a gente não quer ficar tendo o trabalho de ficar trocando motor, alterando documentação, tudo mais. Para nós, quanto mais original tiver de fábrica a um preço acessível, é o ideal para nós. Nós temos 5 caminhões nessa operação, né, ele transporta tanto vinhaça localizada como transporte de cana. Tá. No transporte da cana, ele está um pouco subdimensionado, por isso que vocês veem até que o consumo dele acaba sendo um pouquinho pior. Mas no transporte de vinhaça ele já está bem equalizado, então ele consome bem similar ao diesel.
né? O fator teórico que a gente tem ali é em torno de 1,1 metro cúbico para litro de diesel, e é o que a gente tem conseguido acompanhar em basicamente todas as nossas operações. A motobomba que tem uma eficiência um pouquinho melhor, talvez por trabalhar em regime constante e tudo mais, mas nos caminhões, essa é o que a gente acaba encontrando realmente de substituição de diesel. Aqui eu trouxe um pouquinho falando sobre manutenção. Tá? Então, alguns conceitos que a gente teve que implementar diariamente: verificar vazamentos, verificar a condição de estrutura e o funcionamento do motor, tanto a estrutura dos skids, né, ou dos tanques que são colocados nos caminhões, né, como vazamentos. Quinzenalmente também tem alguns pontos que a gente verifica: estabilidade, vazamento de água, parte elétrica e estrutura. Plano de manutenção. Basicamente, os planos sofreram poucas alterações. Tá? Alguns componentes foram alterados, né? Claro. Os motores MWM, eles usam um óleo sintético, então ele acabou indo até... A motobomba geralmente é 250 horas, né, nosso plano de manutenção. Nesse caso, a gente está trabalhando 500 horas, tem em torno de 18 mil quilômetros aí nos caminhões, por estar utilizando esse óleo sintético também. E no Scania, né, geralmente é na faixa de 15 mil quilômetros, nós estamos fazendo com 10 mil quilômetros, talvez nesse começo aí também, junto com as concessionárias. Parte de documentação, tem umas inspeções que devem ser feitas anualmente, né, junto ao Inmetro, toda a documentação e registro dos cilindros também tem que ser feita, e essa inspeção dos cilindros dos skids que também tem que ser realizada. Tá? Todos os nossos equipamentos, eles são homologados no Inmetro, o documento é alterado, então a gente trabalha sempre dentro das normas. E a gente tem muito apoio também, né, dos fabricantes. Por exemplo, o caminhão Volvo queria substituir o motor pela MWM, a gente continua fazendo as revisões de garantia, tirando a parte do motor, na própria concessionária da Volvo. Eles mantêm o plano de garantia para nós, né, por entender, né, eles não têm uma solução nisso, então eles também não vão impedir da gente fazer isso no caminhão deles. A gente tem alguns caminhões que são locados, né, então, por exemplo, a Vamos, eles também toparam da gente fazer essa substituição do motor nos caminhões deles. No final do contrato, eu vou lá, coloco o motor de novo e devolvo o caminhão para eles. Tá? Então, a gente tem visto que as empresas estão dispostas a nos ajudar, a nos apoiar também nessa substituição do diesel, aí, principalmente aqui nesse caso, por biometano. Alguns pontos que a gente sabe que podem gerar de dúvida. CRM. Nós não identificamos ainda grandes variações no CRM. Tá? Talvez agora que a gente está começando a aumentar um pouco da nossa escala, né? Mas a gente não conseguiu identificar ainda grandes variações, porque é uma parte pequena do CRM do total, né? Então, por hora, não temos nenhum ponto sobre isso. A vida útil, não chegamos também ao final da vida útil. Nossa expectativa, em conversa com os fabricantes, é que tenha uma redução, sim, no vida útil dos motores. Nada muito grande, talvez uns 10%, algo assim, mas também não temos nenhum dado para poder mostrar ainda. Na parte de mão de obra, estrutura, né, então a gente fez algumas adequações nas estruturas. Nós ainda não estamos homologados, né, para fazer as manutenções, mas a gente já fez algumas adequações. Temos treinamentos com a nossa equipe, né, a própria MWM também está fornecendo treinamento para os nossos mecânicos para trabalhar com esses caminhões, com as motobombas. Eles têm equipe que ficam na nossa base também acompanhando esse desenvolvimento, apoiando as manutenções. As concessionárias, como eu falei, a nossa que atende lá da Scania PB Lopes, ela é homologada para fazer essas adequações. E um ponto que a gente realmente enxergou que teve um pouco de impacto é a disponibilidade de peças, né? São peças que ainda não são muito comuns no mercado, são peças que são um pouco caras, então o pessoal costuma não ter essas peças tanto em estoque. É uma briga para a gente ter essas peças aí mais disponíveis para nós. Então, isso acabou impactando um pouquinho a disponibilidade, né, por essa falta de peças, aí principalmente nas concessionárias. E aí, falando um pouquinho sobre outros, né, biocombustíveis. Na verdade, só para fechando aqui na parte de biometano, o que a gente enxerga? Tá? Motobomba, para nós, é consolidado, é o cenário mais adequado para ser feito. Tá? Os caminhões a gente entende que até 300 cavalos a gente tem uma oportunidade tecnológica boa.
O que limita a gente de expandir para todos os equipamentos? Hoje a gente ainda está limitando aos caminhões que vêm abastecer na planta. Nós não estamos levando o gás para abastecer no campo nos caminhões. Então, a gente tem alguns critérios que a gente colocou. Como a gente também está fazendo substituição do motor, nós estamos colocando alguns caminhões que ainda têm 3, 4, 5 anos de vida útil para a gente fazer a substituição. E a ideia é que nas renovações agora, a gente já está em discussão com os fabricantes para a gente já comprar, seja o original ou substituindo o motor direto, né, logo que sair da concessionária, para a gente absorver melhor aí essa economia. Nos tratores, antes de ir para os tratores, né, nos caminhões, o que a gente também enxerga? Tá? Nas conversas que a gente tem tido, é muito provável que já para o ano que vem a gente tenha caminhões na faixa de 520 cavalos, que aí isso vai destravar um super consumo que a gente tem hoje. Né? Basicamente, quase 1/3 do nosso consumo de diesel são nos caminhões 500 cavalos, tanto na cana como na vinhaça, e a expectativa nossa é que para o ano que vem a gente já tenha caminhões nessa potência, né? E aí a gente vai conseguir realmente sair dali dos 4, 5% de substituição que a gente está hoje do diesel para pelo menos 25%. Claro que com a rampa de investimentos, né? Mas é algo que vai ser totalmente viável para nós. O biometano liquefeito, nós não fizemos testes ainda, é algo que a gente mantém em estudo, até vi que o Gustavo colocou na apresentação dele ali. Ele é algo que a gente entende que, no quesito autonomia, ele é totalmente viável, no quesito tecnologia também é viável, só que ele tem um custo grande para você fazer essa liquefação. Tá? Então, na Cocal, como a gente enxerga isso? Talvez um projeto para automotiva não se pague fazer a liquefação, mas se eu tiver um projeto para eu vender biometano liquefeito para outro país de exportação, por exemplo, que isso pagar uma planta de liquefação, aí abre uma outra vertente para eu poder estudar mais a fundo esse biometano liquefeito nos equipamentos. Bom, etanol. Etanol também é algo que tem ganhado mercado, né? A gente tem visto várias frentes de estudo. Então, os problemas que a gente enxerga hoje, né, no etanol é a autonomia da frota e a segurança no abastecimento a campo. Tá? E além do problema de tecnologia, que entendo também que é algo que eu acho que próximo ano a gente já vai começar a ter mais opções. O biometano, então, né, só fechando rapidamente, a gente nos caminhões e nas motobombas, eles são uma alternativa bem viável. Nos tratores, nós temos tratores também em estudo, né? Tem algumas fábricas fazendo tratores em estudo, principalmente na faixa que a gente tem a maior demanda, aí, que é de 230, 250 cavalos. Também é algo que acho que vai também abrir uma outra porta de consumo para nós, e a gente vai continuar aí no desafio que é o abastecer a campo. Tá? Tem tecnologia já para abastecer hoje a campo, caminhão, comboio, com booster, que consegue fazer esse abastecimento. Hoje ainda tem o custo alto de aquisição, e acho que assim que a gente tiver uma tecnologia que me dê uma demanda grande a campo, talvez viabilize de eu ter esse caminhão e ter esse comboio para abastecer a campo também. O etanol a gente entende que é uma solução muito interessante também para os tratores, principalmente, né, pela questão de logística, de abastecimento, né, e talvez para as colhedoras também. Aí o grande ponto vai ser essa autonomia. O biodiesel é algo que a gente vem estudando cada vez mais, né, como uma alternativa para a gente substituir o diesel da frota. A gente entende que quais são os principais desafios que a gente tem hoje? O custo para produzir o biodiesel, né, a qualidade e o armazenamento. Esses são os principais desafios que a gente tem. A gente sabe que quanto mais tempo ficar parado, quanto mais difícil for esse armazenamento, mais problema vai trazer para os equipamentos. Tá? Então, é algo que a gente tem acompanhado. Tem algumas empresas que já estão trabalhando aí 100% biodiesel, o B100. Nós estamos acompanhando esses projetos sendo feitos lá. Estamos fazendo alguns estudos para, talvez, produzir biodiesel internamente também. E é algo que a gente vem acompanhando. E o elétrico? O elétrico tem algumas tecnologias também surgindo. É algo que a gente enxerga que o problema nosso, a gente trabalha 24 horas por dia, né? Então, ou o tempo de abastecimento, ou carregamento nesse caso, nessa frequência de carga e autonomia, talvez seja um pouco limitante nas nossas operações gerais, mas em uma outra operação, talvez ali ele possa ser uma solução. Tá? E essas outras tecnologias que surgem todo dia aparecem, né? Tem o HVO, o diesel verde, tem o hidrogênio, são coisas que a gente... nós não temos nenhuma solução ainda em estudo, nada disso,
mas que a gente vem acompanhando no mercado. Tá? E como eu comentei, né, a Cocal ela não tem um compromisso externo de alguma meta de redução, né, de gás carbono, coisa nesse sentido. Na verdade, a Cocal ela entendeu que ela gera valor com isso. Né? É uma empresa familiar que fez esse investimento, está puxando, né, junto com outras empresas aí, esse mercado, e que entende que isso aí gera valor, tanto é que a gente está nessa construção da nova planta, né, e com esse desafio muito claro da gente chegar aí a 100% de substituição do diesel. Né? Não sabemos exatamente quando nós vamos conseguir, depende de outros fatores, mas é algo que a gente já tem como meta aí para o futuro. E nesse cenário, né, qual que será a melhor solução aqui que a gente vai ter? A gente entende que todas as soluções ali vão ter um espaço dentro do nosso, né, apesar da gente estar mais evoluído assim no biometano, né, como eu falei, ele tem algumas limitações em algumas aplicações, que aí nesse caso talvez o etanol possa ser melhor para o trator, talvez o biodiesel possa ser a melhor solução para a colhedora e assim por diante. Tá? Então, o nosso inimigo comum aqui é o diesel, e é isso que a gente está buscando aí de todas as formas eliminar nos nossos processos, né, trazendo cada vez mais valor para o negócio, valor para o meio ambiente, e é algo que eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai poder retornar aqui para falar que a gente vai estar produzindo aí 100% sem utilizar diesel no nosso processo. Era isso, pessoal. Agradeço aí a oportunidade de estar trazendo um pouco do nosso caso aqui para vocês. Tá? Fico aberto também aí a algum questionamento, alguma pergunta que tiver, depois eu vou estar por aqui também. Obrigado. Bom dia, de novo. Está no pente aí? Bom, vamos comentar aqui um pouquinho do que a gente vem fazendo lá a respeito do biometano. Comentar um pouco do processo, mas é bem superficial. E mais é o foco do trabalho, que é a aplicação na frota. Acho que não são muitas as unidades, né, que usam o biometano como combustível. E a gente resolveu trazer isso aqui para o seminário como inovação, né? E é bem o tema do seminário. Começando aqui, algumas alternativas, né? Quando a gente faz o biometano a partir do biogás, né? O primeiro produto é o biogás, depois a gente purifica. A gente tem algumas opções de uso, né? Dentre elas, né, algumas usinas que são privilegiadas, né, onde se tem um gasoduto ali que passa perto. A gente consegue injetar isso aí, acho que o Luiz está aí. A gente até alinhou as apresentações, né? Então, as usinas que têm esse privilégio injetam na linha e vendem esse gás. Outras usinas que não têm esse privilégio, é o caso da Adecoagro, a gente tem a opção de gasodutos virtuais, né, que são esses caminhões onde se transporta o gás rodoviário, via rodoviária. E uma outra opção que é o emprego do biometano na frota, né, que é uma discussão. E aí eu vou mostrar mais um pouquinho do que a gente vem fazendo. E a intenção é essa, substituir o diesel por biometano. A gente tem alguns sistemas que permitem o emprego do biometano numa frota, seja ela agrícola ou rodoviária, o que quer que seja. Lá na Adecoagro a gente começou com isso aqui. Esse aqui foi o nosso primeiro projeto. A gente conseguiu um motor que veio do Egito, né? O Egito, na época, tinha foi lançada uma plataforma onde 5.000 ônibus teriam que ser movidos a GNV. Então, a gente acabou trazendo um motor desse e empregou num caminhão da frota, um VM. Na época, a discussão é a seguinte: vamos empregar em qual caminhão? Né? Vamos pegar um canavieiro. Não, mas se o biometano não rodar, lascou, né? Fica sem caminhão. Então, a gente vamos escolher um Munk, então, que o Munk, a utilização dele é um pouco menor. Se acontecer algum empecilho, não atrapalha. Então, esse aqui foi o nosso primeiro projeto. A gente tem algumas outras opções, né? Dentre elas, essa segunda. Então, aqui, troca de ciclo, né? Substituição do motor. A gente fez a troca do motor completo aqui, e incluiu o kit de cilindros. A segunda opção são os veículos de fábrica. Hoje a gente já tem essa opção. Então, algumas montadoras já fornecem esses veículos que vêm 100%
ciclo Otto, né, movido a biometano. No caso da Scania, a gente incluiu um calda pronta com esse combustível. Então, esse veículo roda 100% gás. Se faltar gás, não roda, viu? Então, ele fica lá paradinho. Então, a gente precisa da confiabilidade do posto para poder sempre ter o combustível. E uma terceira opção, que é uma opção segura para nós, enquanto o projeto está se estabilizando, que é essa opção do híbrido, né? Então, esse aqui é um veículo, ele é diesel-gás. Então, ele roda no diesel com um complemento de gás. Então, a gente chegou aqui, quando a gente introduziu esse kit, a gente fez um ensaio controlado. Por quê? Para a gente saber o quanto o gás substitui o diesel, a gente precisa controlar certinho, senão o motorista, ele acaba o gás, ele continua rodando o diesel. Aí você não tem média, você não consegue fazer a proporção. Então, a gente fez um teste monitorado, colocou um monitor dentro da cabine, rodou, fez umas 15 viagens, né, 15 reabastecimentos. Que significa isso? A gente abastece diesel e abastece gás ao mesmo tempo para não acabar nenhum dos dois combustíveis. A gente conseguiu aqui uma taxa de substituição de até 37%. Então, ou seja, ele trabalha lá os 37% no gás, dosando, o restante é diesel. Se a gente multiplicar isso aqui em veículos de frota, né, vamos colocar uma frota de Canaveiro, a Decoagro, por exemplo, a gente usa 150 caminhões próprios para transportar cana. A gente já tem uma possibilidade grande aí de uso desse combustível, que é o grande desafio. O grande desafio, de fato, é usar tudo que a gente produz, porque o biometano é infinito, né? O biodigestor está lá, você vai colocando alimento, o que seja, né? Cama de frango, vinhaça, ele vai produzindo. Então, aqui as alternativas. A apresentação é bem rápida, porque eu acho que é melhor até ter perguntas aí no final, se alguém quiser fazer. Aqui um sistema muito simples, né? Um sistema adaptado para para carros leves, né? Colocou aqui um mob de propósito. Vocês vão perguntar, pô, mas o mob anda com gás? Anda. E aqui é bem básico. O que compõe um kit de gás, né? Então, a gente tem os injetores, né? Esses injetores, eles injetam o gás junto com o ar. A válvula de abastecimento, né? Que é essa válvula 2, é onde, quando a gente vai lá no postinho, lá, bota o bico para poder abastecer. Uma chave comutadora, né? É onde indica a quantidade de gás nos cilindros. E quando ele entra na reserva, aparece a luzinha vermelha. Ele soa um sinal, aí você comuta para o outro combustível, que no caso nosso aqui, desse veículo, etanol. Um sensor de pressão, que é esse sensor de pressão aqui. Um filtro de baixa pressão, um manômetro, né, porque ele precisa indicar. Esse combustível, normalmente, ele trabalha em torno de 220 bar. Então, pressão com força. Então, o posto ele tem que estar calibrado a 220 até 230 bar. Que é um risco, inclusive, de explosão, né, se passar disso. Um redutor de pressão, né, se ele sai a 220 bar e entra no motor a 220 bar, lascou, né? O motor não suporta. Então, ele tem que ter um redutor de pressão para poder entrar no motor aí com 8 bars. E a central eletrônica, que é a parte mais complicada do negócio, é onde dosa o combustível. E faz a mistura estequiométrica do gás, que, se eu não me engano, acho que é em torno de 20 para 1. É um negócio bem absurdo, com relação à proporção de gás, oxigênio. Então, esse aqui, basicamente, é um kit simples, né, comum. O que muda disso aqui para um caminhão daquele lá? Vai mudar muito essa parte eletrônica, né, de modulação, que é bem complexa. Depois a gente vai explicar um projeto que a gente tem aí recente. Até o Jorge está aí, um supervisor que acompanhou o projeto. É muito complicado, a gente teve que mandar um módulo para a Itália para poder estudar o módulo, porque o veículo é Euro 6. Então, a parte mais complicada no negócio é essa aqui. Aí a nossa frota, né, hoje a gente tem 135 veículos lá, que são movidos a biometano, seja ele 100% ou híbrido. Aqui em cima os carros leves, né? Então tem desde Estrada, Spin, Mob, Uno. Aí o porta-mala some, né? Não tem porta-mala. Botar um cilindro no Uno. A S10 que a gente anda, aqui a S10 ela tem uma autonomia boa, porque são 2 cilindros de 100. Ele nos dá uma autonomia de em torno de 330 km com o gás. Aí você tem mais o etanol, que é mais uns 430. A gente consegue ter uma autonomia legal. E aqui a frota de veículos pesados, né? O Munk que eu mostrei, que é um.
O Axor, na época, esse aqui é o híbrido, né, aquele sistema híbrido, a gente fez 3, rodou, já faz quase 2 anos, a gente está rodando com esse caminhão. O Scania, a gente transformou ele em cauda pronta. Um G410, esse aqui vem de fábrica também, né, ele já vem pronto para rodar com gás. A gente colocou ele no transporte de adubo líquido pela potência, né? Esses equipamentos ainda têm uma restrição de potência. Então, quando a gente fala em gás, a potência máxima que se tem no mercado, tirando a China, né, não vou comentar da China, mas é 460 cavalos. Então, a gente acabou direcionando esse caminhão para o transporte de adubo, que é uma operação um pouco mais leve. Tratores, a gente tem um trator lá, que a gente comprou até para fomentar a nossa imaginação, né? Como é que seria um trator a gás. Mas ele tem um complicador, né? Quando a gente fala de equipamento agrícola que não sai do campo, o complicador é o abastecimento. Como é que a gente faz para abastecer? Esses todos aqui vêm para a base, né? Abastece. Agora aqui é um complicador. E os motobombas, né? Que na usina de Viema, a gente tem 4 motobombas, substituiu 100%. Esse aqui é um case de sucesso, motobomba. Ele tem um alto consumo, um bom rendimento. E ele é de fácil abastecimento, porque você leva um skid desse aqui, ó, você leva um vazio, um cheio e traz um vazio, e ele roda basicamente um dia lá. Ele tem autonomia de 20 horas. Então, essa é uma boa alternativa. A gente vai jogar até para a usina de Angélica, que não tem o produto, mas mesmo assim vale a pena transportar para poder substituir esse equipamento. Então, aqui são 124 veículos leves, né? Isso aqui possibilitou a comercialização de 345 mil litros de etanol até então, e o de frota pesada, uma economia de 270 mil litros de diesel, né? Então, hoje a gente consegue economizar diesel no ano 2%, mais ou menos, com potencial infinito, né? Desde que o projeto, né, permaneça e alavanque. Aqui eu trouxe alguns dados aqui tem dados de volume, dados de pressão, né? E dados de consumo. Então, se a gente pegar aqui, o primeiro aqui é aquele híbrido que a gente comentou, né? Então, o híbrido, a gente transforma esse consumo tudo em diesel equivalente para ficar fácil a conta, né? Então, se a gente pegar lá 1 litro de diesel, equivale a 1,1 metros cúbicos de biometano. A gente faz mais ou menos essa relação, é quase 1 para 1. O que a gente tem visto é que está dando 1 para 1, em função da taxa alta de metano. Então, o caminhão ele acaba fazendo a mesma coisa, né? Um caminhão 100% diesel, 0,98, o híbrido faz a mesma coisa, com uma substituição de 35%, 37% de biometano dentro desse bolo, dessa mistura. Aí aqui os consumos de carros leves, né? O motobomba, né? Que é um bom aliado no consumo, né? A gente buscando estratégia para consumir tudo isso aí. A gente sempre faz essa conta, né? A gente sabe que todo gás ele varia, né? Então, você varia a temperatura, ele varia a densidade. Então, a gente faz sempre uma conta em torno de 25 graus. Ó, se eu vou abastecer lá, a caminhonete que eu ando, ela cabe em torno de 41 metros cúbicos. Isso abastecendo a 30 graus, né? Que é a nossa média lá, vamos botar no ano. Se abastecer a 10 graus, ela vai 45, 46. Então, tem uma oscilação grande com relação à temperatura. Isso aqui depois acho que vai ficar na apresentação. Não vale a pena ficar esmiuçando, né? Aqui a planta de produção, armazenamento e abastecimento. Hoje a nossa planta ela produz 6 mil metros cúbicos de ar, normais metros cúbicos. Né? A gente fala de normais metros cúbicos para a gente ter padrão de temperatura e pressão. A gente tem uma ampliação, a gente vai quintuplicar essa planta. Já está o projeto para 2027. Então a gente vai produzir 5 vezes. Então essa planta vai para 30 mil. Isso aqui por dia, né? São mais 2 biodigestores acoplados à estrutura que é essa estrutura. Esse aqui é o biodigestor, né? Essa aqui é toda a estrutura de purificação, de retirada de enxofre. Depois a gente vai ver mais para frente, eu botei um esqueminha. E aqui é uma expansão do posto. Então, hoje a gente abastece aqui, que é colado lá ao parque industrial. A gente levou esse ponto de abastecimento lá para o posto de diesel e aumentou o pulmão, já esperando esse aumento na planta. Aqui o registro em metro. Então, quando a gente começou a mexer com biometano, falou, pô, a gente vai ter que pagar um terceiro toda vez que a gente for reparar um kit, toda vez que for emendar uma conexão. Falei, não, vamos atrás. Então, hoje a oficina lá de Viema,
né, onde o Jorge está aí. Cadê o Jorge? Mostra a mão, Jorge. O Jorge aí. Ela é certificada para a gente tanto instalar quanto reparar veículos de kit gás, seja ele híbrido ou seja ele 100%. Acho que é a única oficina aí de usina do Brasil. Acho que o Luiz está tentando também, Luiz, certificar ainda não. No mínimo 12 meses, é uma dor de cabeça lascada. A gente botou um engenheiro júnior lá para correr atrás desse projeto, ele quase ficou doido. Mas sai, né? É só não desistir, ser teimoso que sai. Então, hoje a gente consegue mexer internamente, tanto instalar quanto reparar. Isso aqui é necessário, não tem jeito. Você for aumentando a frota, você tem que ter esse registro. Aqui, futuras alternativas, né? Então, a gente, que nem eu comentei, a gente tem uma desvantagem, que é a distância nossa da usina até o porto de Paranaguá, onde a gente leva o açúcar. E a gente viu uma possibilidade. A gente fez um teste com um caminhão 460 para levar o açúcar para o porto com caminhões a biometano. Então, esse é um projeto futuro. Isso aqui seria uma transportadora, 150 caminhões que levam esse açúcar, desde chamar empresas que já usam um caminhão a biometano, ou até a gente vai adquirir um desses. Esse aí veio para teste, não é nosso. A gente vai adquirir um desses, vai implementar mais kits, né, porque ele não deu a autonomia necessária, tá vendo? Ele deu 570 km, a gente precisa pelo menos de 760. Então, vamos montar mais cilindros aqui para ele poder bater e voltar sem abastecer. Então, essa é uma ideia futura, uma solução para uso do biometano também, descarbonização. A gente tem uma meta até 2030 de baixar em 30% a emissão. Eu acho que quase todo mundo arrisca. Então, esse é um dos projetos nossos, projetos futuros. Esse aqui é um projeto em desenvolvimento, ele está, acho que é um pouco mais de uma semana lá na unidade. Então, esse é um Arox, é um caminhão Euro 6. Esse aqui que a gente comentou que deu um trabalho danado, então, em parceria com a Convergás, a gente transformou esse caminhão em híbrido, complicadíssimo. A gente precisou pegar um módulo de um caminhão nosso que tinha sido acidentado, né, sem o seguro saber, né, a gente pegou o módulo, mandou o módulo para não deixar um caminhão parado. E eles estudaram o módulo, né, para entender como é que faria toda essa automação do kit híbrido. Esse caminhão está rodando, está indo bem, né? Teve alguns testes, acho que ele patinou aí umas 2 vezes, não quis pegar. Depois deu certo, pegou, está rodando com a gente lá. Mas é muito cedo, ainda não trouxe dados, porque é muito recente. A gente precisa pelo menos andar com ele um mês, para poder entender como é que ele se comporta, né? Mas está aí. Então, é o primeiro caminhão Euro 6 com kit a gás, né? Não vou falar biometano, porque pode andar GNV também, você pode colocar. Esse caminhão de safra. Tá? Então, a gente tem uma possibilidade, a gente tem 90 desses aqui. Não, desculpa, tem 75 desses, vamos renovar para mais 90. Então, a gente tem uma possibilidade grande de transformar. Tem que fazer conta, né? Então, aqui eu deixei para o final, mais ou menos, o que seria hoje e o que vai ser. Então, hoje a gente pega a vinhaça concentrada, na usina de Viema, a gente concentra a vinhaça. Então, tem um concentrador lá. Vocês passarem lá na Cutrale, lá, vocês vão ver uns foguetinhos lá, igual a gente tem. Concentra suco de laranja, a gente concentra a vinhaça em 7 vezes. Essa vinhaça vai para o biodigestor. Esse biodigestor é um projeto junto com a Metano, é um projeto patenteado, e gera o biometano a partir da vinhaça concentrada. 5% da vinhaça hoje nossa gera esse produto. A ideia é que 20% da vinhaça, mais adiante, né, quintuplicando a produção, passe pelos biodigestores. Então, a vinhaça cai aqui, a gente tem a secagem, a dessulfurização, né, que é a lavagem. Isso aqui é uma torre de amina, então ela é uma lavagem com solução alcalina, para a tirada do enxofre, que esse é um problema. A purificação por meio de membranas, a gente tira a água, ele tem que sair, o metano tem que sair com 99,9% de metano, a ideia é essa. A parte de compressão, né, para abastecimento nos veículos, e essa aqui é a produtividade. Então, você pegar aqui, ó, 1 metro cúbico de vinhaça concentrada rende 17 ou mais metros cúbicos de gás. Então, é um bom rendimento. Então, é um produto que nos rende bem. A gente precisa de pouco produto para fazer 17 vezes. Então, hoje a nossa capacidade é 500 normais de biogás, isso aqui nos rende 270 normais metros cúbicos de biometano. A ideia é a gente vir para 2.000, então 5 vezes. Aqui ainda tem mais um detalhe aqui, que tem mais um biometanozinho aqui jogado na mesa, porque todo mosto que sai depois, ele vai para um decantador, esse decantador ele retorna ainda esse produto de novo lá para os biodigestores, porque ainda tem matéria orgânica, então ainda sai gás. Aí depois não, depois ele segue o fluxo, vai para a lagoa.
Então, esse aqui é o nosso projeto futuro para 2027. 2027 já está aprovado, já foi, inclusive, já saiu até em revista, já foi... Não é segredo. Pronto, é rápido. Não precisa nem botar a plaquinha, tá? Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta.